Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre o nosso treinamento de CLPs. No vídeo de hoje a gente vai fazer um overview sobre os componentes do CLP. Legal, pessoal? Então, dentro de um sistema de automação, principalmente do controlador lógico programável, a gente tem algumas estruturas, principalmente porque o CLP ele é modular, né? O principal CLP usado na indústria ele é modular. Legal? Então, o primeiro componente que compõe o CLP é o rack, ou bastidor, né, em português. Então, ele é a estrutura que comporta os cartões do CLP. A fonte, a CPU, o cartão de comunicação, o cartão de entrada e saída. Então, é aqui que você vai inserir o seu cartão. Legal? Então, aqui, por exemplo, nós temos um slot, um rack de 12 slots do modelo NX 9001. Que é inclusive um dos modelos que a gente vai usar aqui no nosso treinamento. Esse aqui é da Altos. E nós temos um aqui, por exemplo, um 1746A7, que é um rack de 7 slots da Allen Bradley. Legal? Então, o rack é essa carcaça, essa estrutura que compõe o CLP. O primeiro módulo que a gente vai anexar ao rack é principalmente a fonte de alimentação. Ela que vai fornecer a energia necessária para ligar todos os dispositivos do rack. Alguns dispositivos, pessoal, eles precisam de uma alimentação externa, tá? Você só consegue alimentar pelo barramento o circuito de controle. Mas, por exemplo, algumas saídas analógicas, elas necessitam de uma potência maior, que para não sobrecarregar a sua fonte do seu rack, você usa uma fonte externa, ok? Então nós temos aqui uma fonte da Altos, por exemplo, de 30 watts, bem enxuta, econômica, né? E nós temos do outro lado uma fonte da Allen Bradley de 75 watts, do Contrologix. Perceba como ela é mais robusta, mais forte, maior. Inclusive, nós temos até algumas fontes de 300 watts, de 100 watts, né? Eu mesmo já fiz manutenção de fontes de 300 watts para CLP. Então são fontes bem robustas, bem grandes e bem potentes. Legal? O próximo bloco, pessoal, geralmente você coloca fonte e CPU, né? Que seria o seu primeiro, no seu slot 0, digamos assim, né? Em alguns fabricantes slot 0, alguns fabricantes slot 1. Aí depende de qual fabricante você está usando. Mas a sua unidade de processamento central é a CPU. Então, esse bloco ele é responsável pelo gerenciamento do processo. Ele que vai fazer, de fato, a execução da sua lógica. Ok? Então, nós temos uma fonte aqui, por exemplo, a NX3004, com fonte integrada. Ela é bem interessante, bem ergonômica para aplicações pequenas. Legal? Percebam que ela tem as fontes, as CPUs geralmente elas têm portas de conexão, de comunicação. Legal? Para você conectar ou com o computador ou com outro módulo, para você conectar uma IHM, por exemplo, ou colocar o seu CLP em rede com outro CLP, seja escravo, seja mestre. Então você tem aí diversas aplicações para as portas de comunicação da CPU. Perceba que a NX3010 ela já é uma CPU um pouco melhor, né, mais avançada. Você tem aí uma porta Ethernet, você tem aí uma porta para cartão de memória, para você colocar a sua aplicação no cartão de memória, né, para não perder aí eventualmente o seu backup. E você tem aí um suporte para expansão de até 8 racks. Legal? Então você consegue fazer uma expansão aí com essa CPU, ela tem essa capacidade. A 3004 já não tem. Legal? Então depende da sua aplicação. E a outra CPU, a mais, digamos assim, a melhor CPU da linha Nexto, da Altos, é a NX3030. É uma CPU com bom poder de velocidade, de alta velocidade. Ela tem aí suporte para até 24 expansões, né? Então você consegue fazer bastante coisa com 24 expansões, né? Um processo extremamente grande. E ela também suporta redundância, né? Redundância é um assunto usado principalmente por indústrias de um processo altamente crítico. Por exemplo, um processo petroquímico,
né? Um processo farmacêutico muito importante, né? Então, o processo de redundância ele é bem interessante, a gente pode até abordar alguma coisa mais para frente. Legal? Então, pessoal, essa é a função da CPU, ok? Então, o próximo cartão que a gente geralmente coloca é um cartão de comunicação. O cartão de comunicação, pessoal, ele é um cartão que dá a capacidade da CPU de entrar em comunicação, de conversar com outros dispositivos. Então, por exemplo, uma CPU que não tem uma porta Ethernet e precisa se comunicar via TCP/IP, via Ethernet, Ethernet IP, Ethercat ou coisas do tipo, né, protocolos desse tipo, ela pode utilizar um cartão de comunicação, por exemplo, o NX5000, que é um módulo Ethernet, ok? A gente pode ter também cartões Profibus, então cartões Master Profibus, cartões Slave Profibus, né, mestre-escravo, no caso do Nexto é o NX5001. E a gente tem também, pessoal, outros tipos de protocolos, outros tipos de cartões. Por exemplo, um módulo DeviceNet, que é do ControlLogix, nesse caso aqui, né? Então, os módulos de comunicação são cartões dedicados para se fazer a comunicação entre o CLP, a CPU principal, e outros dispositivos na rede, ok? Bom, pessoal, aí a gente vai começar a entrar e entender um pouco os módulos de I/O. Os módulos de I/O vêm de input e ou de output, ok? Então, entradas e saídas. Primeiramente, a gente vai falar das entradas digitais. Então, as entradas digitais, elas têm unicamente dois valores, tá, ok? 0 ou 1. Então, a gente tem que ter em mente, pessoal, que existem dois tipos de cartões de entrada. A gente tem o tipo source e o tipo sync, ok? O tipo source, pessoal, é o tipo fonte, também chamado de PNP. Então percebam que a gente tem aqui um circuito, por exemplo, um circuito sensor de proximidade. Aí a gente tem o transistor ligado no VCC. Perceba, o emissor ligado no VCC, né? Então PNP. O outro P está ligado aqui na saída, que está diretamente nas entradas, ó, entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Então ela vai receber, pessoal, um nível lógico positivo. Ela vai receber a entrada do cartão do PLC vai receber um nível lógico positivo, ok? Então a gente tem um sensor PNP conectado a uma entrada tipo Dreno. Perceba que a entrada ela está com o comum justamente no GND, no menos. E o sinal de entrada que ela vai receber é um sinal positivo. Está vendo aqui? Um sinal de VCC, quando esse transistor entra em comutação. Ok? E a gente tem também, pessoal, a entrada tipo Sync. A entrada tipo Sync é a entrada tipo Dreno, ou chamada de NPN. Então, essa entrada ela vai ser ativa com nível lógico N, com nível lógico 0. Então percebam, pessoal, que quando esse transistor do sensor ele comuta, ele envia para a nossa entrada nível lógico 0, ele envia GND, ó. Está vendo? E a entrada do cartão, o comum dela está no VCC. O comum dela já não está mais em GND como no outro. Está no VCC. Então a entrada, perceba que ela tem que ter uma diferença de potencial para ela ser acionada. Então a diferença de potencial, nesse caso, só pode ser o GND. Então o nível lógico ativo aqui é o GND. No outro caso, nesse caso aqui, aí é o VCC. Os cartões, pessoal, geralmente, dos CLPs, eles têm entradas do tipo Sync Source no mesmo dispositivo. Isso permite, olha só esse dispositivo aqui, ó, ele é bidirecional. Isso permite que a entrada seja bidirecional também, ok? Então, basta que você ligue o comum ou no VCC ou no GND para você ter uma entrada tipo Sync ou tipo Source, ok? As saídas digitais, pessoal, elas têm alguns tipos de saída. Por exemplo, saída relé, onde você utiliza um relé para fazer o acionamento de cargas, ok, de atuadores. Você tem também a saída a transistor, geralmente 24 volts, saída 12 volts,
saída 5 volts, depende do módulo, de fato, ok? E a gente tem também a saída TRIAC, que é responsável por controlar aí as saídas em corrente alternada, ok? Então, depende do tipo de cartão. Você vai ter, cada aplicação, um cartão específico aí, ok? Pessoal, a gente tem também as entradas analógicas. São muito utilizadas nos controles de processos, ok? A gente tem diversos dispositivos de campo que utilizam sinais analógicos para fornecer informações dentro de um certo range, de 0 a 100%, por exemplo. Então a gente tem nas entradas analógicas uma capacidade de detecção desse range, que pode ser de 0 a 10 volts para a entrada de tensão, de 0 a 5 volts, de 1 a 5 volts, de menos 5 a 5, de menos 10 a 10. Geralmente se usa de menos 10 a 10, ok? No campo, na planta industrial. E a gente também tem as entradas do tipo corrente, que a gente usa de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Qual a diferença, pessoal, de se usar de 0 a 20 e de 4 a 20? Perceba que quando você usa de 0 a 20 e você tem um fio rompido, uma falha no sistema, você não consegue detectar, porque a corrente vai ser zero. Agora imagine que você usa de 4 a 20, então o menor valor já seria 4 mA. Isso significa que o circuito está ativo, o circuito está funcionando, você está detectando corrente. Caso aconteça uma perda de conexão, a corrente cai para zero e aí você detecta que aquele canal não está funcionando. Legal? Então de 4 a 20 é bem mais interessante na hora de se usar. Ok? As saídas analógicas funcionam da mesma forma. Elas funcionam de 0 a 10 volts, de menos 10 a 10, de 0 a 20 ou de 4 a 20 miliamperes. Ok? Então você usa as saídas do cartão analógico, do cartão do CLP, para acionar eletroválvulas, para acionar inversores de frequência, monitorar, controlar a velocidade, controlar nível, controlar qualquer tipo de coisa que funcione dentro de um certo range que o cartão suporta, ok? E a gente tem, pessoal, os módulos especiais. Os módulos especiais são módulos que fazem aí algumas aplicações específicas, ok? Por exemplo, um módulo aqui do CLP da GE Fanuc, o módulo Horner Electric. Esse é um módulo de controle de motor de passo. Então não é todo CLP que vai usar isso, é um módulo especial. A gente tem também um High Speed Counter. Esse módulo ele é um módulo de entrada que funciona com uma alta velocidade de comutação. Então você consegue, por exemplo, colocar um encoder aqui. Entradas de alta velocidade ele consegue detectar. Esses são módulos especiais. Cada aplicação vai necessitar de um módulo especial diferente, ok? Então, cabe a você olhar a sua aplicação, entender a sua aplicação e buscar dentro do manual do fabricante as especificações técnicas necessárias. E por último, pessoal, a gente tem as linhas de segurança. As linhas de segurança são dispositivos específicos para trabalhar com a segurança dos processos, ok? Processos muito perigosos exigem que você utilize módulos especiais de segurança. Legal? Então eles têm uma coloração diferente. Pode ser amarelo, pode ser vermelho. Então eles seguem trabalhando em conjunto com a NR12, que é uma norma de segurança de processos. Ok? Então a gente tem aí, por exemplo, o Nexto Safety, que é uma linha de segurança da linha Nexto, da Altus. A gente tem, por exemplo, o Point.io Safety, que é uma remota da Allen Bradley que utiliza esses módulos vermelhinhos. Ok? Então, esses módulos são módulos de segurança. Daqui para frente, pessoal, nos módulos, nas aplicações das indústrias brasileiras, haverá a necessidade de se trabalhar muito mais com os módulos de segurança, ok? A NR12 está chegando pesado e no futuro próximo eu acredito que muitas indústrias vão aderir a esse tipo de segurança, legal? Principalmente as indústrias que estão querendo cada vez mais o bem dos seus funcionários, dos seus colaboradores, né, mediante os seus processos, ok? Então, pessoal, esse foi o overview que a gente fez sobre o funcionamento do CLP, sobre os módulos do CLP.
E toda a bibliografia que eu ensino para vocês aqui nesse curso, ela é uma bibliografia tirada do livro Controladores Lógicos Programáveis, Sistemas Discretos, Sistemas Discretos, da editora Érica, de 2008, ok? Do Frank e do Camargo. Então, ela está aí disponível para todos estudarem, caso vocês queiram. É uma bibliografia muito boa, que apesar de ser feita em 2008, ela é bem atual, tá bom? Ela não mudou muito de 2008 para cá, tá? E o livro ele é bem completo. Legal? Toda a teoria é tirada daqui. Então, muito obrigado por assistir essa aula e vamos para o próximo capítulo.